Não gosta? Ele gostava, agora Gostava? não quer ver não. Meu tem muita ânsia. Até pra escovar os dentes. Muita. Tem muita ânsia. Então eu já tenho que escovar os dentes dele antes dele tomar uma madeira, qualquer coisa, porque senão ele vomita. Vomita. É, ele tem muita ânsia. Mas o problema, vamos lá, duas coisas que você falou aí que é interessante. É a famosa que a gente fala desde o bebê clínica até ficar adulto. Eles tomam uma madeira, ele toma antes de dormir. Ou durante o dia. Durante o dia. Durante o dia. Mas na hora de dormir ele toma? Não, ele não quer. Às vezes até quer dar, mas ele não quer. Então não, né? Não. Tá. Vocês têm? Vocês comem? Eles compram. Depois de mamar? Depois de mamar. Tá. O problema é, ou mesmo jantar, gente. É a escovação noturna, que é a mais importante. Não tem... A pessoa escova igual a escova dente. Ah, é? Toma cuidado com a escova na mão de criança sozinha, que é um perigo, né? Enfiar na garganta é um problema, né? Como eles gostam. Ou começa a morder arrancar cerdas. É isso né? aí. É isso que eu faço. É, né? Isso que eles gostam. Como eles gostam de morder arrancar cerdas. É um problema isso aí, viu? E aquelas cerdas lá, nossa, sai. Bom, a escova. Vamos falar um pouquinho de escova agora também. A escova tem que ser, depende da criança, for pequenininha ou pequena. A passar de 6, 7 anos, gente, é escova de gente grande. Não tem nem que discutir. Tem que pôr uma grande. Exceto se tiver a boca pequenininha, tá? Porque tem uns que não tem desenvolvimento da maxilar da mandíbula, do rosto muito desenvolvido, por causa de síndromes. Então, aí sim a gente passa para um menorzinho. Pasta de dente. Já caiu por terra, eles falam, ah, que você sem flúor porque ele não sabe engolir, cuspir. Não, eu preciso um pouco do flúor. Só que você não precisa encher de pasta. Você põe como se fosse uma perolazinha. Perfeito, tá? Ótimo. É mais. Fica esperto. Pasta de dente também vai comer. Senão eles comem pasta de dente. É desse jeito, é mais. Quer mais? Pode ser as de criança, pode ser de adulto, tá? Mas pode ter flúor, isso não tem problema. Fio dental, se conseguir passar, ótimo. O fio pode ser o tradicional ou pode ser o fio montado. Sabe qual é o fio montado? Então tá. É aquele que é assim, tipo um peixinho, meio... Tem. assim. Tem. Às vezes não, às vezes Tem na tem farmácia já prontinho, né? Isso, tem na farmácia Tem prontinho. várias Ele unidades. nunca comprou, eu não sabia que era. Aquilo é ótimo, gente. Você vai passando assim, ó, tec, Sim. tec, encaixando. É muito bom. É bom. Tem na farmácia, mas tem É bastante, perfeito. tem uns peixinhos. Eu vou mandar pra você a foto, você posta no seu grupo. você sabe que na farmácia tem que comprar o furo. E aí a gente tem vários, de criança tem sabor, sabe? É muito legal. Eu lembro que uma vez eu comprei no AliExpress, demorou 4 meses para chegar. O que é? Uma escova de dente. A elétrica. Não, ela é tripla, ela é assim. Aí ela tem uma cerda aqui, a cerda aqui e sim. aqui. Aí encaixa, só passa. É por causa da gengiva. É, porque igual o Miguel, ele só escova a frente e embaixo ainda. Pra ele não existe a parte de cima do dente. Mas tem, hoje aqui você acha também desse modelo. Você acha nas farmácias. Ela se acerta um pouquinho pra cima assim, no meio mais baixo, ou o inverso também tem. Ela é bem assim, aí encaixava Ela certinho encaixa. no dente, aí só passava uma vez e escovava os 3 lados de uma vez. Você acha também, hoje aqui também, é tranquilo. Mas esse aqui do fio é bacana. Esse é legal também. E é mais prático. Fio dental em pedaço não pode deixar perto, a gente não deixa de maneira alguma, é arriscado. Mesmo esse fiozinho montado. E escova de dente sozinho perto de criança também é um perigo. Mas voltando agora, de dormir, gente, tentar fazer a escovação. Tentar passar um fio, se der, se não der, a escovação. Não deu, gente? Pega um vidrinho de vidro, assim, que vocês tenham em casa, qualquer vidro, esteriliza. Aí vocês vão pegar uma oxigenada de 10 volumes de cabelo, não de cabelo, de curativo, tá? Aquela de 10. Volumes, não pode ser de cabelo, curativo. Aí vocês vão pegar uma colher dessa oxigenada, põe no vidrinho, já lavado, fervido, esterilizado, e mais 4 colheres de sopa de água fervida, filtrada, mineral. Põe. Não vai preparar tudo de uma vez, sempre essa medidinha. Molha numa gás, enrola no dedo, tenta passar. Não deu, não tem gás em casa, pega uma fraldinha assim, fraldinha de boca, a gente sempre tem um bordadinho em volta, molha lá, põe no dedo, passa nessa solução. Essa solução é muito usada em bebê clínica, em pacientes que estão acamados e tudo mais, não faz mal, não dá dor de barriga nem nada. E se faz um bochecho, pode fazer? Pode, mas é bom, pode. A gente pede para cuspir, mas mesmo ficar na boca não tem problema. Mas não pode ficar bebendo, né? Isso é mais pra gente limpar a cavidade. Beber, ficar bebendo constantemente, não, tá? E o Flur Kids?
Não, o Flúor Kids não pode ser usado constantemente, tem que ser supervisionado. Flúor, porque o flúor em excesso também não faz bem. Flúor, eu não sei que tipo de flúor que você comprou. Kids. Não é bochecho Kids que você está falando? É. Não, isso pode. Tranquilo, bochecho sim. É porque o flúor, o flúor na Não é verdade... só de adulto, né? De criança é bochecho, né? Não, porque o flúor só aplicado fora do relógio, isso eu achei estranho. O flúor a gente tem É um concentrações. sabor bucal. Ah, enxaguante, não, ótimo. Os pacientes que conseguirem usar, maravilha, É pode usar. né? Por isso que ele gosta. Porque às vezes não deu. Tudo que é proteína. Então, às vezes não deu para escovar direito, gente. O bochecho é ótimo também. Esse kit pode ser até um gente grande, só que evita de deixar engolir. Ah, não, guarda tudo. Coloca, mistura com água ainda também. Não precisa misturar, pode pôr puro. Ele gosta. Cuspindo tá ótimo, evitar de engolir. Mas daí é importante a noturna, gente, porque se eles dormem, ou os que dormem com medicação, os que dormem bem sem medicação, se tiver restos de comida aquilo lá vai fermentando na boca. É igual o bebê quando nasce, a gente não limpa a boca, fica aquela crosta na língua, vai juntando. Por isso que os bebês hoje passam bebê clínica para fazer higienização. E é feita dessa forma, com esse preparozinho, tá? E a gente tem que limpar, é o mais importante. Se você conseguiu uma vez por dia, já tá bom tamanho. Você consegue escova, você consegue fraldinha, consegue cagalhas. Tem pacientinho que a gente compra aqueles abaixador de língua, sabe? Uns palitinhos. Parece um sorvete. Porque ele morde, não sei o quê. Tem uma cuidadora que a gente adaptou pra ele, então a gente põe a gás assim, só que ela trava a gás com um pedacinho de esparadrapo, molha na solução e passa assim, só do ladinho. Mas já entra essa solução, já limpa, um pouco que limpa, tá dando um resultado imenso, tá? Porque ele não abre e ele morde. Então a gente faz escovinha de silicone. Mas ele funciona em bebês, para bebês, né? Porque aquilo lá é muito pequenininho, a certinha é minúscula. Aquilo lá é o dentinho de bebê pequenininho. Tanto os bebês, quando começam a erupcionar mais dentes, a gente já passa com a escovinha. A gente usa aquilo lá nos primeiros dentinhos, né? Passa nos primeiros dentinhos e no resto da gengiva passa gases com o resto da solução. É assim que a gente faz a limpeza de bebê. Mas tem que tentar de alguma forma ou de outra. Eu sei que é cansativo, a gente cansa, trabalha, chega em casa, não é fácil cuidar, né? Higienizar, eu sei que é muito complicado. E fazer os tratamentos, né? Então a escova, é igual da gente, trocar a cada 2 meses, que escova não dura mais 6 meses, gente, não tem não. Escova hoje em dia é 1 mês e meio, 2 meses, tá tendo que trocar. Ainda mais eles, que adoram dar uma 15 dias, né? Se fosse morder e comer, tem que ser 15 dias. Não tem nem como, né? Não tem outro jeito. Vassoura. Vira, né? 15 dias já abre, né? E só que assim, independente disso, a escova também tem que ser mole, tá? Não pode ser escova macia, extra macia. Escova dura, gente, é pra dentadura, pra prótese, que a gente tira fora pra escovar. Não pode pôr. A escova tem que ser macia, porque a hora que você escova, um pouco vocês conseguirem, ela esparrama, ela entra nos vãozinhos da gengiva, ela massageia a gengiva, ela limpa, tira a placa bacteriana que forma, tá? Mas eles ficam... E é elétrica, você falou? Elétrica? Chegar na elétrica. A elétrica é os pacientes que têm problema de coordenação motora, a gente indica demais, tá? E os que conseguem usar. O seu tem ânsia, né? Bastante. Eu tenho um paciente que tem ânsia, ele se adaptou demais com a elétrica, porque a cabecinha é pequena, mas ela é ágil e ela vai rápido. Então a ânsia dele, bem dizer, cessou depois que a gente adaptou a elétrica para ele. Olha, tanto é que só eu consigo escovar os dentes dele, porque ele fala, mamãe, tem que ser você, porque eu sou muito rápida, né? A gente acostuma, né? Porque ele gosta que faça tudo muito rápido, então faço muito rápido. Quando vai o pai, ele já não fica nervoso, não dá certo, tem que ser. A elétrica não vai ser tão rápido assim, mas ela escova um pouquinho melhor, mas talvez ele goste, mas ela não provoca tanto, porque a cabeça dela é bem pequena, tem umas pequenas, não muito grande, a gente usa bastante. Mas assim, no caso dos pacientes com necessidades especiais, é mais complicado vocês fazerem abrir a boca, bem leve, a gente usa mais quem não tem a coordenação motora, tem algum problema para utilizar as escovas, né? Ou tem muita ânsia, usa muito, tem algum problema assim. Mas pode ser usado. Se o senhor aceita, tem uma facilidade, compra, ele vai adorar uma elétrica. Imagina, ele vai ver aquele negócio virando, fazendo barulhinho, tem umas que acende luz. Tem umas na internet que é a coisa mais linda do mundo, só pode falar. Até a gente quer. Nossa, é uma maravilha a elétrica, entendeu? Tem os raspadores de língua, mas é mais difícil para ser usado em pacientes com necessidades especiais, mas se vocês conseguirem é uma boa, tá?
Se não conseguir, o que a gente usa? É a escova para escovar a língua, Sim. tradicionalmente, como a gente faz a Ao nossa. contrário. Né? Isso. Tem umas que vêm, umas pipoquinhas. É o contrário. No volume. Aquilo lá é pra escovar a língua. É. Mas eu, particularmente, gosto da cerda mesmo, Cerda. escovar a língua. Pra mim, entendeu? Sim, Mas sim. aquilo lá pra criança, aquilo lá é melhorzinho, mais tranquilo, É. né? Fica mais sossegadinho, assim. Mas como os pacientes tomam muita medicação, pode formar aquela crosta também na língua, é normal, tá? Então, às vezes... Branca, né? Branca, é isso aí. Tem. É normal, tá? Mas não tentem forçar a tirar tudo, que talvez vocês não vão conseguir, não vai sair por causa da medicação, então ela vai ficar assim. Acaba machucando. Assim. Aí medicação, aí vem um mamar, né? Aí já gruda tudo na cabeça. Sabe o que é uma coisa com a outra? Tem isso? Então mamou bastante? Ixi! Você põe açúcar? Não, o DD é açúcar mesmo, só vai frutap, só não bebe mamar. Bebe o quê? Frutap só. Mamadeira. Frutap? Ah, suco. Não, Iogurte. iogurte. A frutap, esse eu não conheço. Esse iogurte. É de vidro? Ah, entendi. É Meu uma pai. Mamadeira. Mas ele toma gelado? Gelado. Mesmo no frio agora? Água geladinha, que vai dar pra gente perditinha. A Lívia misturada dele não quer, ela misturou aquela geladinha. Brigou com ela, né? O senhor chegou depois e me perguntei, o senhor tem um filho? Ele é o autista. Ele é autista. Não parece. Sério? Jurava que não parecia. Ele faz parte do nosso Ele é tão sério, tão assim. Ele participa da nossa da associação. Então, Ele é o Hoje Azul, né, Anderson? Mas ele tá tão quente assim que eu achei que ele era alguém que tava participando. Paizinho. Quantos anos ele tem? 45, né? Aí. Tá escovando o dente certinho? Oi? Tá escovando? Esse ano eu troquei prótese, o senhor está falando assim, por necessidade, o dentista, nossa, eu sofri tanto, o meu dente, a prótese estava mole, Sim, e daí eu precisei ter um dente, Sim. depois precisei ter do lado. sim. Nossa, e foi tão estúpido, depois, eu acho que eu precisei umas 7 vezes para a prótese e não conseguia adaptar. Nossa, eu sofria, mas doía. Tô falando, gente, é o que ele tá dizendo. Ele tá fazendo um relato dele que ele fez, da dor que ele passou. E o último dente estava daí o que tiver no fundo bater, você sabe, ele não tirou, ele fez tão assim meio por cima. Que ficou ainda serviço para fazer e já ficou com o dente ainda para tirar. Fiquei com o dente e ainda a pose agora tá boa. Ficou firme. Ficou firme, mas eu acho que não tinha muita paciência. E foi nos dias que meu pai morreu. Você já estava sensível. Você estava sensível. E daí combinou uma coisa comigo, depois porque precisava colocar a posse de porcelana. Aí ele quis pôr de porcelana e você combinou outra com ele. Eu combinei uma mais Mas igual. em conta, né? Daí chegava no dia, eu já estava todo dolorido e não tinha paciência. Sim. Eu estava naqueles dias deprimido e não tinha tanta paciência. Sangrava muito também. Sangra. É outra coisa, ele sangrava muito porque ele foi fazer o segundo dia, foi fazer adaptação de prótese, mas você consegue escovar, você usa o fio? Não uso. Precisa começar a usar. Uso o fio dental? Precisa, tá? Começa a usar. A tua prótese você tira para escovar, não escova? As duas. Isso, todo dia, né? Aí você escova o dente e a prótese fora, né? Isso aí. Só tem que começar a usar o fio. Você toma alguma medicação? Tomo um monte. Um monte. Por isso, ele pode ter um pouco mais de sangramento. Isso ocorre, é normal. Depende do tipo de medicação, dá uma vasodilatação maior e a gengiva pode sangrar. É outra coisa que vocês podem perceber nas crianças também, nos adultos, os pacientes com necessidades especiais. Às vezes podem vir um sangramento, às vezes até espontâneo, alguma regiãozinha, um dentinho aqui, um dentinho lá. Às vezes quando vocês passam uma escova, pode acontecer, tá? Ou às vezes por quê? Inflama a gengiva no cantinho, inflama no outro, depois desinflama. Pode acontecer isso constantemente, é normal. Então, como a gente cuida bastante, usando fio, escovando, eu sei que é mais complicado, mas pode acontecer, gente. Isso aí é uma gengivite que vai estar
sempre acompanhando eles. A gente não consegue, paciente com necessidades especiais, tirar totalmente, zerar uma gengivite, uma periodonte 100%. Então, não tem como, tá? Deixar lá rosadinha, saudável, é mais complicado. Mas pode evitar um agravante, né? Pode, tem. Ó, como é o nome dele mesmo? Anderson. Anderson, você está tendo sangramento. O uso do fio vai reduzir bastante. No começo, quando você começar a usar, vai ficar doloridinho, vai sangrar um pouco mais. Daí um dia você vai usando outro dia. Cada dia que você for usando mais, o sangramento vai sumindo, vai ficando menos dolorido. Aí ela está sarando a gengiva. Deixa eu perguntar, eu acho que foi em 2008, eu convulsionei, daí perdi 4 dentes, um em cima e embaixo. Daí depois disso eu comecei a ter muito sangramento. Será que foi por causa que eu tive alguma batida, a hora que eu convulsionei, que eu perdi os dentes? Não, provavelmente desencadeou uma gengivite aí, porque você tem a perda do dente, a gengiva, você estava sem os dentes. Agora você colocou os dentes, não colocou? Eu coloquei prótese. Colocou a prótese. Você tem uma infecção na gengiva e ela começa a desencadear um pouco mais de sangramento. E quando eu tiro as próteses para limpar e começo a sangra bastante. Por causa da gengivite que você tem. É um probleminha na gengiva, tá? Se você também pudesse comprar aqueles enxaguatadores bucal que a gente estava conversando, que é te fazer bochecho. Ah, eu sei. Só que eu vou deixar um nome para você, que você vai comprar, que é próprio para cuidar de gengiva. Ele é um remédio, só que você não pode engolir, Anderson. Você vai pegar, ele vem no vidro, a tampinha dele você vai pôr, vai fazer um pouquinho, vai fazer depois do almoço e antes de dormir. Aí você vai, um minutinho, gospe, tá? Não põe água, gospe. Então você, depois do almoço, você vai escovar o dedinho, vai passar o fio se você conseguir e vai fazer o buchinho. Agora você pôs o pijama para dormir. Você vai tirar as próteses, escovar o dente, tenta passar o fio e vai fazer esse bochicho. Você vai usar ele 15 dias. Eu vou escrever um papelzinho para ele. Ele é próprio para cuidar da gengiva. Você vai ver que a tua gengiva vai sumir o sangramento e vai sarar. E nos dias que eu fiz o tratamento, o dentista passou esse... bochecho? Você tem lá? Eu tenho final, sim. Eu acho que isso acabou. Então, mas tem que ver. É o Pergard que te passou? É um azul. Não é. Nós vamos passar, esse é o tradicional. Eu vou te passar que ele é tipo um remedinho próprio para esse tipo de problema de gengiva. Você vai ver que vai sarar a gengiva, vai te ajudar muito a reduzir esse sangramento. E não pode pôr força para escovar, tá? Não pode. Então, escova é molinha? E que é meia durinha. Não, vamos trocar. A durinha você vai deixar só para você escovar as próteses. Compra uma molinha para você escovar os dentes. Então você vai ter 2 escovas. Escova o dente com a molinha, pega a prótese e escova com a durinha, tá bom? A durinha é boa para escovar as próteses, tá? Porque senão machuca. Então pode ser também, a tua escova é mais dura, quando você escova, machuca a gengiva também ajuda. Mas você vai usar esse produto, você vai fazer um xixi uns 15 dias, tá bom? Não vai ter problema. Tudo bem? Gente, vão perguntando então o que vocês desejarem. Tem mais alguma pergunta? Não? Nem só estou assistindo. Você, assim, você já tomou essa seleção? Sim. Já sentiu? É uma delícia. É bom. A pânico é boa. Maravilhoso. Vai servir de terapia, né? Não, pra dentista. Eu não tomo anestesia. Eu prefiro sentir dor do que tomar anestesia. Então, muito paciente com dentista que adora, né? Que eu trato, que vai lá por causa disso. Tem paciente que tem fobia, né? De dentista, fobia. Então vai lá, a gente ceda, tranquilo, né? Daí eu faço tudo. Se você precisar, vai lá, a gente faz a anestesia no olho já até sabe, eu não tomo anestesia por nada. Mas você sente na dor? Eu prefiro. A sensação da anestesia eu não gosto. Você não tem medo do motorzinho, você tem medo da anestesia. Da anestesia, a sensação. No céu da boca, então, uma benção. Não, mas a gente usa basicamente ela eu uso para tudo, criança, idoso, pessoas que têm fobia, têm medo de dentista, pacientes com necessidades especiais, criança. Na verdade, ele é usado para tudo, né? A gente usa de forma geral hoje, na seleção coxo-mitoso. Eu tenho duas colegas médicas que eu cedo até para elas, então, para fazer alguns casos de cirurgia plástica, que tem que ser
consultório, no centro cirúrgico, o paciente não pode tomar anestesia, então às vezes a gente ceda, mas é lógico, elas anestesiam também, né? Mas a gente ceda o paciente para fazer algumas... Então, a gente não tem reflexo que você está dando anestesia, né? Não sei se perde, não perde, não vê. A maioria das crianças, a maioria não, 100% das crianças nunca sabem que tomaram anestesia, porque não consegue ver, não tem como. Às vezes, quando acorda, às vezes está anestesiada, a gente explica que é uma funguinha, alguma coisa, explica que deu uma aguinha, ela não sabe, ela não tem Como é o trauma, né? Não, Isso daí. tem paciente que está grande e não sabe o que é anestesia. Não, já tô com ótimo. Nossa! Se fosse ficar com as mentiras, eu já tava lá. A gente fala. Você se preocupei, né? Não, Já era trauma, por uma hora eles vão saber e vai ver que não tem perigo, né? Não, vai ter, né? Tem que saber e a gente tem que orientar. Mas aí, mesmo assim, as crianças, se vocês puderem incentivar, tentar ensinar eles a escovarem por si só, vão tentar. Porque A autonomia deles, né? sim, importante. Eles vão aprendendo, gente. Com o tempo, muitos vão conseguir. Não digo que são todos, né? A gente sabe, mas muitos conseguem. Vai criando, né? Uma autonomia para conseguir ser independente e se cuidar, e vai tendo mais autoestima, né? Infelizmente, a gente queria que todos tivessem acesso a esse tipo de tratamento, mas não é possível. Então, hoje eu trouxe aqui para apresentar para vocês saberem como é, foi um convite da Fabiana também, através da Gisele, né? Que existe, né, a possibilidade, Existe, né? Tem sim. Existe. Tem a possibilidade e isso aí não é impossível. E não precisa ter sofrimento para um tratamento, né? E assim, eu penso não seria impossível uma criança que necessite de um tratamento de canal, de repente até o município encaminhar. Sim. Eu tenho casos que são assim. Caminha e o município paga para vocês. Porque assim, pelo que eu percebo, na minha caminhada como mãe, certos tipos de tratamento só são oferecidos se a gente Procura. Não, se a gente oferece para o médico, doutor, eu sei que conhece, eu sei que existe esse tratamento, eu quero. Encaminha. Tá, entendi. Porque senão eles não encaminham. Vocês hoje em dia, vocês pesquisam muito, vocês correm atrás. Bom, a gente, a mãe, corre atrás. Por que a gente não faz por filhos? Você tem um negócio, você se vira um mundo, né? Para achar alguma solução de uma forma ou de outra. Vocês têm que pesquisar, vocês vão atrás do que é melhor para cada criança, cada filho, né? E se você não apresentar, de repente se apresentar no município, eles podem? Sim, pode. Minhas portas estão abertas para todos vocês, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Mesmo se for só para tirar dúvida ou qualquer coisa, eu vou deixar meu WhatsApp para todo mundo. Se vocês quiserem conversar, eu vou estar à disposição. Para quem estiver no grupo também, tá? A gente queria agradecer. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Tudo. Então, muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada a todos. Viu? A gente queria agradecer. Obrigada, muito obrigada, viu? Muito obrigado, doutora. Obrigada, gente. E numa próxima oportunidade. Obrigada, viu, Fabiana? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou deixar com vocês, um folder só para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é. Sim, a gente passa para as outras mães. E ela me deixa bastante. E aonde você vai atender? Eu atendo aqui no centro médico. Vai passar o telefone, alguma coisa? Vai passar o telefone? Pode passar. O telefone? Meu telefone de contato são lá no centro médico. Eu atendo lá no centro médico, tá? Que é na esquina da Santa Casa, no primeiro lugar da sala 12. Meu telefone fixo é 3324-2966. E a gente tem o WhatsApp, que é o celular, né? Que é 14 também, 99631-8900, para quem precisar, tá? E eu vou deixar os folders também, explicativo e tudo mais, tá? Você quer deixar para as meninas, eu vou entregando para as meninas. Tem entregando para as meninas, né? Perdão. Aqui no papel, para escrever para ele o que para ele comprar. Obrigado. Quer concluir, Fabiana? Pessoal, queria agradecer quem está vendo agora, quem vai ver depois pelo nosso canal no YouTube. Uma boa noite a todos e até a próxima. Beijão, viu? Salve de palmas, hein? Pode bater palma, fica legal. Uma salva de palmas para a doutora, né? Muito obrigado.